Muito bem. Hoje nós vamos desenvolver um tema aqui, na expectativa de que, como dissemos há instantes, ele possa ajudar a fazermos reflexões sobre a nossa natureza, aquilo que nós conseguimos desenvolver até agora, nesta encarnação, em termos de personalidade, de valores e de coisas que justifiquem nós estarmos hoje aqui, encarnados, passando por essa escola e por esse grande aprendizado que nós nominamos como vida. Então vamos lá. O ser humano tem sido estudado por aqueles que se preparam para entender o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, suas características, suas nuances. Então, as áreas da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, vêm desenvolvendo estudos muito profundos acerca da busca da compreensão do comportamento humano, das suas oscilações. Grandes experimentos, grandes teorias, para ajudar a identificar essas flutuações que existem no nosso mundo interior. Todos nós já passamos por isso em algum momento. E, de certo, precisamos de ajuda, precisamos de orientação, precisamos de direção. E os estudos continuam, se aperfeiçoando, com a finalidade de tentar, se não conhecer, mas identificar da melhor forma a maneira de ajudar aquele que está descompensado em sua saúde mental a se equilibrar. Então, a tentativa de conhecer o ser humano, batendo os olhos, olhando e tentando já, em cima de uma análise sutil, conseguir, de alguma forma, já estabelecer parâmetros no campo do comportamento, no campo do posicionamento daquela criatura. Isso parece complexo. É necessário estar muito bem qualificado para fazê-lo. Por isso que nós começamos observando essas áreas da saúde mental empenhadas nesse tipo de trabalho. Então, a gente vê toda essa complexidade e, de alguma forma, nós fazemos parte disso. Mas é interessante que o tema que nós escolhemos traz uma fórmula que nós achamos, e fica aqui todo o nosso respeito, não é? A quem, porventura, não concorde, não é? Com o que nós vamos observar, até porque é a nossa percepção. Nós estamos dividindo isso aqui. Que é uma receita que nos parece infalível, a princípio, para ajudar todo esse trabalho que nós falamos aqui no início, que se desenvolve para tentar se conhecer a criatura humana. A gente vai no Evangelho e vai pegar em Lucas
capítulo 6, versículos 43 e 45, a síntese dessa receita que diz assim: conhece-se a árvore pelos frutos. Não é chocante? A gente elabora tanta coisa, né, para tentar entender. Aí vem o evangelista e fala: olha, conhece-se a árvore pelos frutos. E aí, para que a coisa não fique tão simplista, né, vem a explicação. E diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem caixas de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal, do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente lê um versículo como esse e percebe que tem está tudo junto. Tem avaliação psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, tem tudo junto numa receita que, repetimos, ao nosso ver, ela é infalível. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porém, mesmo que nós tenhamos esse sentimento, os próprios evangelistas nos alertam com relação a essa máxima no campo do cuidado. Porque assim como nós podemos identificar aqui, dentro do quadro do entendimento da mente, o caso específico do psicopata, vamos falar sem aprofundamento, por gentileza, né? Que não é a nossa especialidade, mas apenas para entender o raciocínio. É aquele que consegue fazer e transparecer uma coisa, gerando efetivamente uma ilusão, sendo na verdade outra completamente diferente. Nós estamos fazendo esse raciocínio porque o alerta que a espiritualidade nos dá, os evangelistas nos dão, exatamente com relação a isso. Vejam, como é que a gente identifica um fruto bom e um fruto que não é bom? Nós estamos falando aqui, mentalizando o fruto e, em analogia, a questão moral, ok? Vamos entender o raciocínio junto, o fruto, a fruta e a questão moral, o trabalho, a fala, a comunicação, porque está aqui no final do versículo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A ênfase na oferta do fruto aqui, nesse versículo, está na maneira de se comunicar. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Que a melhor forma de nós semearmos e oferecermos os nossos frutos. A partir daí, a gente desenvolve o exemplo, né? Mas a forma de semear é a mais precisa, por isso o alerta. Então, como é que a gente identifica o fruto que é bom e que não é bom? Quais são as suas características para que ele se torne, diante de nós, inconfundível? Não tem como confundir. Vejam. Seguindo no Evangelho. Por que nós fizemos essa pergunta? Porque está aqui, ó. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Primeiro alerta.
mesmo sendo a receita infalível, ainda assim tem um alerta. E um pouco mais adiante, ainda em Mateus, porque esse trecho que nós acabamos de ler está no Evangelho de Mateus, está assim: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Então existe essa sutileza, a necessidade de nós fazermos uma avaliação criteriosa no momento em que nós estivermos tentando, no campo da relação, conhecer alguém. Está dando para perceber como isso é importante, gente? A gente convive com pessoas o tempo inteiro e muitas vezes a gente pensa que conhece. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Você pensa que conhece e daqui a pouco essa pessoa que você pensa que conhece, ela vai te oferecer frutos que você vai tentar de alguma forma acolher, aí você vai perceber que não é uma árvore boa. Mas dependendo da circunstância, as coisas podem se tornar bem complexas no campo do envolvimento, no campo de uma relação a longo prazo. Está dando para entender, gente? Eu me recordo, por já ter passado pelo menos uma vez na vida uma situação dessa natureza, de minha mãe, quando chegava e falava para mim: filho, onde é que você amarrou a tua égua? Eu dizia assim, pensava: pois é, mãe, eu não sei bem onde é que foi, mas a coisa ficou feia. Pensa bem onde é que você amarrou. Minha mãe querida, que hoje se encontra na pátria espiritual, ela falava isso com muito carinho, com o intuito de dar o alerta, né? Veja bem o que você está fazendo. E nós muitas vezes nos empolgamos, né? A gente se empolga, a gente coloca coisas na frente e não tem o cuidado, a sutileza de tentar analisar e conhecer um pouco aquela ou aquelas pessoas que convivem conosco. Não se trata de julgar. Julgar é diferente, né? É observar aquilo que vem para você, a forma que está sendo oferecido. Vejam, isso aqui, ó. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios. Guardai-vos os falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Nós estamos vivendo num planeta onde espíritos encarnam e desencarnam a todo instante, e espíritos que encarnam aqui e que desencarnam daqui, mas os que estão encarnando, os que já estão encarnados, assim como nós, são espíritos imperfeitos. Nós trazemos um universo de complexidades dentro de nós, que nesta encarnação, por exemplo, nós estamos aqui para tentar de alguma forma melhorar, equacionar. Então, repetindo a pergunta, quais seriam as características de um fruto bom? Aquele que é inconfundível, que a pessoa está te oferecendo e você vai perceber, você sente que aquilo é bom, é verdadeiro, está vindo para você de um coração amoroso, de uma árvore boa. Vamos pensar da seguinte forma: o texto alerta, o versículo: o homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro de seu coração.
Então aí está o primeiro critério para a gente avaliar. Quem é do bem, tira coisas boas do tesouro do seu coração. E percebam, do mal tesouro do seu coração. Tudo é tesouro. Aquilo que é bom e aquilo não é também. Por isso que no Evangelho, aquela frase que soa tão linda, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Tudo é tesouro, mesmo que não seja bom, porque aquele que cultiva o tesouro mau, ele está vivendo um momento de ilusão. E a gente nem fica perplexo mais de perceber quantas pessoas vivem assim. Vivem angariando, vivem cultivando, vivem agregando coisas perniciosas e guardam aquilo como um tesouro precioso. E quando precisam agir, quando precisam se doar, quando precisam se relacionar, elas não têm nada a oferecer que seja bom, porque o que está no coração não é bom. Está dando para entender, gente? Então é difícil. É aquele ditado popular, né? Ninguém dá aquilo que não tem. A gente devia pensar nisso com carinho. Todas as vezes que a gente se decepciona com alguém, que a gente se frustra, que a gente fica aborrecido, não esquecer disso. Ninguém pode dar aquilo que não tem, assim como você. Então também não vai dar aquilo que você não tem. Então existe aí a necessidade de ter um bom senso, né? Porque aí entra o julgamento. E o julgamento é sempre perigoso. Então vamos aqui, nós fizemos uma listinha de características com relação ao fruto que não é bom e o fruto que é bom. Então vamos lá conversar com vocês a respeito disso rapidamente. O fruto bom, o bom fruto, pegando as duas, tendo visibilidade das duas formas, a fruta e a questão moral, ele alimenta, ele sacia, ele pacifica, esclarece, ele simplifica desinteressadamente, despretensiosamente. Isso o bom fruto faz. E o fruto mau é ao contrário, é bem ao contrário, ele entorpece, ele excita, ele corrompe, ele polemiza improdutivamente, ele distorce, ele intoxica. Essa é a característica do fruto que não é bom na medida em que você venha a apreciá-lo ou a experimentá-lo. Mas para isso, para que nós consigamos identificar essa diferença, é necessário estar atento. Porque pode ocorrer que nós estejamos esbarrando no perigo que no Evangelho de Mateus está sinalizado, os falsos profetas. Aqueles que podem, de repente, te oferecer um fruto que você olha, nossa, que lindo, não é? Que fruto saboroso, vamos pensar no fruto, não é? Aquela maçã vermelhinha. Não é? Aí você dá a mordida e você lembra da história da Branca de Neve. Não é? Bonita, na primeira dentada você já apaga. Vocês já não pegaram no supermercado, às vezes, uma fruta que a gente comprou com tanto gosto, a gente deixa lá na fruteira, aí você fala, hoje eu vou comer aquela pera, aquela maçã, aquela laranja, quando você corta, você fala, Ave Maria. Não dá dó? Você corta no meio, está estragado. Essa é a característica do fruto, ou da fruta que não é boa. Agora, aquilo que vem para você, que é oferecido por alguém no campo da comunicação, aquela fala, aquele gesto, nós temos que ter critério também, para não nos iludirmos, para não sermos arrastados. A preocupação em trabalhar a lição de hoje, irmãos queridos, não é para que a gente tenha medo de tudo, de todos, e comece a ficar atento e entrar numa psicosfera de neurose. Não.
É exatamente o contrário. É para perceber como é simples a gente conseguir criar em torno de nós um grupo de relação saudável, porque isso é importante. Se nós não temos critério para eleger aqueles que se relacionam conosco, a vida fica complicada. Fica ou não fica? Fica. Se você não tem critério e você abre as portas para qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer jeito, é complicado. É importante nós termos esse olhar sensível, né? Para que nós consigamos estar em harmonia e bem harmonizados, nós podemos sim auxiliar aqueles que nos procurem em desalinho. Não se trata de fazer um grupinho fechadinho, bonitinho, imaginando que todos são evoluídos, maravilhosos e que ninguém pode entrar. Não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Não é um grupo especial. São pessoas que se afinam porque são árvores boas, mas que estão prontas para ser úteis, prontas para servir. Porque se nós lembrarmos de Jesus, quando lhe foi perguntado como é que podem ser conhecidos aqui na Terra aqueles que hão de lhe seguir, ou que hão de lhe servir, a resposta é muito simples. Serão conhecidos por muitos se amarem. Aí está a receita. Então o amor fecha essa conta. A ideia é conseguir construir uma relação de corações amorosos para criar uma estrutura de força e acolhimento para os que sofrem. Agora, vamos fazer uma reflexão final. Que tipo de fruto temos oferecido à humanidade, nossos irmãos? Vamos falar de nós, vamos nos incomodar um pouco, porque a gente acha que é tudo bonitinho, não é? Que tipo de fruto a gente tem oferecido para a humanidade? E vamos voltar na reflexão da forma como isso é feito, sugerindo que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então vamos pegar hoje a forma de comunicação mais moderna que nós acessamos, que são as redes sociais, que é, como fala o Dr. Décio Andoli, esse equipamento do capeta, que é o celular, essa coisa do demônio. Isso aí, né? É dessa forma, e é por esse caminho que nós vamos fazer a nossa reflexão agora. Quando nós postamos algo nas redes sociais, seja por escrita própria, ou seja por copia e cola, quando nós mandamos mensagens no Zap, seja por escrita própria ou por copia e cola, qual é a nossa intenção? A gente se preocupa quando está fazendo isso? Ou é uma coisa desinteressada? Pense um pouquinho nisso. Você pega aquela mensagem maravilhosa, aí você fala, nossa, que lindo. Aí você manda para 5 milhões de pessoas, para o universo inteiro. Com que finalidade você faz isso, meu irmão e minha irmã? É uma resposta que precisa ser pensada. É algo que precisa ser pensado com carinho. Muito carinho. Para que a gente não se engane, porque nesse exemplo que nós estamos dando, isso que a gente pode estar oferecendo são os frutos oriundos da nossa personalidade, daquilo que a gente construiu até hoje. Principalmente se você, por conta própria, cria as suas ideias. E você põe para que as pessoas acessem. Você está fazendo a sua parte. Você está semeando.
está oferecendo os seus frutos, está deixando a sua marca, porque da sua boca só se fala daquilo que está cheio do seu coração. E aí a gente faz uma pergunta nessa linha de raciocínio: do que está cheio o coração de um espírito que já viveu há milênios? Pensem. Do que está cheio o coração de um espírito como o nosso? Quanta coisa! Mas e a qualidade? A gente consegue avaliar isso? A gente consegue pensar nisso? A gente acha legal fazer esse raciocínio, porque nós estaríamos evitando efetivamente muitas enfermidades na condição psicossomática, por exemplo, né? Muitas enfermidades, porque quando você se autoanalisa e percebe que dentro dessa linha de raciocínio você pode semear alguma coisa efetivamente de bom, de forma desinteressada, você não está esperando nada em troca, você está com muita fé que aquilo que você fez, aquela proposta de comunicação, ela foi feita para ajudar, para abrir portas, para abrir janelinhas, que seja, para aliviar corações. Você não está preocupado em ficar, vamos colocar no senso comum agora, entre aspas, em ficar bem na fita, em se exibir. Não é isso. Porque muitas pessoas fazem, perdoem-nos aqui, grosso modo, é para se exibir, para aparecer, para que alguém possa falar: nossa, o Joãozinho só põe mensagens maravilhosas, coisa linda, tudo que vem dele. É legal você deixar esse traço, mas ele tem que ser sutil, ele não pode ser ostensivo. Olha, isso aqui tem a mão do fulano, é a cara dele, mas aquela coisa sutil, discreta, não precisa ser escancarada, porque nós não precisamos disso para brilhar. Esse tipo de proposta com o tempo vai nos deixar, na verdade, opacos. É que nem o farol do carro, que com o passar do tempo ele vai ficando amarelo, sabe? Aquele que é bonitinho, vai ficando amarelo. Nós temos que buscar brilhar de outra forma. E entender essa linha de raciocínio que o Evangelho nos oferece, que as árvores se conhecem pelos frutos, irmãos queridos. Nós repetimos, a gente até colocou aqui, o critério mais simples e preciso para se identificar uma pessoa do bem ou não. Então agora quando a gente quiser desenvolver essa avaliação, porque nós repetimos, a nossa vida é uma vida de relação constante. Toda hora nós conhecemos pessoas, nós esbarramos nas pessoas e algumas vezes nós esbarramos em pessoas interessantes. E as pessoas interessantes nos atraem, é natural. Isso é perfeitamente natural. Sem nenhum sentido pejorativo, nada, elas nos atraem. E aí é que mora o perigo. Nós temos que saber enxergar. Nós temos que saber olhar. Então, na medida em que a gente conversa, que a gente bate um papo, nós temos que ter o critério de que aquele que está conversando conosco, aquele que nós estamos permitindo entrar no nosso mundo interior, tem que ser uma árvore boa. Ah, João, mas como é que a gente vai saber disso? É difícil, né? No primeiro impacto. Né? Então, dê tempo a você mesmo. Se você acha que vale a pena manter uma relação de amizade, ou uma relação fraterna,
É disso que nós estamos falando a princípio. Você acha que vale a pena? Investigue um pouco mais, vai com calma, sonde, crie situações para você perceber como os valores são trabalhados. Daí quando você notar que os frutos que chegam até você dessa relação são bons, aí você fecha. E cria um laço fraterno com a ajuda da espiritualidade. Do contrário, não. Não, porque aí senão a gente vai falar para você, onde é que você amarrou a sua régua, hein, cara? Nossa Senhora, que coisa feia. Nós precisamos ter esse senso, porque a espiritualidade deixou essa lição para nós com muito carinho, não é? E nós estamos tentando aqui fazer uma análise dela também com muito carinho, porque somos pessoas comuns. Conhece-se a árvore pelos frutos, assim como conhece-se o artífice pelas obras que ele realiza. Então, as nossas obras, aquilo que a gente põe a mão, que a gente faça com carinho, que a gente faça com muita dedicação, com muita fé, para que nós consigamos, sim, aí, como dissemos, com muita sutileza, com muita elegância, deixar a nossa marca, deixar o nosso legado.